Olá pessoal, estamos de volta com mais um Show Matemático. Aproveitando hoje o Dia Nacional da Matemática, vamos divulgar aqui para você mais um dispositivo, ou dizendo melhor, dois dispositivos de cálculos aritméticos. Hoje vamos falar sobre esses dois instrumentos que você vê aqui, as réguas de Genayle e Lucas. Pois bem, o século XVII viu o início do desenvolvimento de instrumentos para auxiliar o cálculo, tornando o processo cada vez mais automático, que era muito trabalhoso fazer cálculos naquela época. Um dos antepassados das máquinas de cálculos foram os ossos de Napier, que você já viu aqui no nosso canal, como você vê essa réplica aqui, que nós construímos a partir do livro Rabidologia, de John Napier, de 1617, e você já teve a oportunidade de conhecer tudo aqui no nosso canal. E esta réplica foi construída por nós. Pois bem, esses foram conhecidos como os ossos de Napier, mas hoje nós vamos falar sobre as réguas de Genayle e Lucas, que ficaram conhecidas assim, recebendo o nome dos seus criadores. Um deles, François Eduardo Anatole Lucas, ou simplesmente Eduardo de Lucas, como é conhecido. Lucas foi um matemático francês, criador de diversos jogos matemáticos, entre eles a conhecidíssima Torre de Hanoi que você vê aqui. Esta é a Torre de Hanoi, atribuída a Eduardo de Lucas. Sobre a Torre de Hanoi, ela foi abordada em um dos clássicos da matemática recreativa. É um livro de autoria de Eduardo de Lucas, conhecido como Recreações Matemáticas, que hoje já foi traduzido para diversas línguas. Na coleção do Museu de Artes e Ofícios, em Paris, há 102 objetos da criação ou objetos atribuídos a Eduardo de Lucas. O outro criador é conhecido como Henri Genayle. Ele foi um engenheiro ferroviário francês e inventou diversos dispositivos aritméticos. Vários deles são mantidos na coleção do Museu de Artes e Ofícios, em Paris, onde há 36 objetos da sua criação. No final da década de 1880, ele construiu, por exemplo, um piano aritmético, ou uma máquina para encontrar os números primos. Por volta de 1878, ele apresentou um novo método de cálculo na 7ª reunião da Associação Francesa para o Avanço das Ciências, em Paris. Naquela época, Genayle aparentemente ainda não tinha a ideia de usar os bastões, mas os conceitos subjacentes já estavam presentes. Em particular, na ocasião, um comentarista observou que as linhas desenhadas no tabuleiro, que são linhas semelhantes a estas, deveriam ser substituídas por ranhuras, e uma pequena bola poderia ser conduzida através delas e o seu caminho poderia automaticamente aparecer como resultado de uma computação e, de certa forma, o cálculo seria realizado pela gravidade quando a bola corresse pelas ranhuras. O método de Genayle foi provavelmente melhorado e suas novas artes foram mencionadas pelo matemático francês Eduardo de Lucas na reunião de 1884 da Associação Francesa para o Avanço das Ciências, realizadas em Blois. Em 1885, Genayle e Lucas publicaram no livro Réguas de Multiplicações, o conjunto de artes calculadoras que tinham como objetivo simplificar as multiplicações e divisões, tornando os cálculos ainda mais simples e eliminando as somas diagonais, como as que são exigidas utilizando os bastões ou ossos de Napier. Estas réguas que destacamos aqui, elas foram conhecidas ou foram nomeadas como exatas e instantâneas, porque diferente das réguas de Napier, que necessitavam de um cálculo intermediário, aqui, nessas réguas de Genayle e Lucas, o resultado aparecia instantaneamente. De acordo com uma resenha publicada em 1885, as caixas de varetas, que você vê aqui num formato bem mais novo, elas foram preparadas para a Exposição Universal em 1889, em Paris. Genayle e Lucas
apresentaram sua invenção à Academia Francesa em 1891. A popularidade das réguas foi generalizada, mas de certa forma foi de curta duração, pois as calculadoras mecânicas logo começaram a substituir os métodos aritméticos manuais por volta de 1820. As calculadoras mecânicas que nós falamos eram semelhantes a esta. Aqui você vê uma original, aqui a caixa e ainda aqui a instrução de utilizar. Então essas são as primeiras calculadoras que surgiram. Elas têm aqui um pino onde você pode puxar e alterar os números e aqui você zera. Mas isso vai ser um objeto de um próximo vídeo que nós iremos fazer. Pois bem, agora nós vamos ver como é que funcionam estas réguas de Genai e de Lucas. A régua de multiplicação, que faz cálculo instantâneo de multiplicação, e as réguas de divisão, que fazem cálculos instantâneos para divisão. Vamos lá ver como é que funciona então. Vamos mostrar como funciona a régua de multiplicação. Aqui elas vêm dentro de uma caixa, que é de multiplicação. Você abre a caixa, as peças vêm aqui dentro. Pois bem, então vamos supor que nós queiramos multiplicar o número 9.354 vezes qualquer um outro número, só para que você entenda. Bom, a primeira régua que você tem que fazer uso é essa régua aqui, que é chamada régua índice. Veja que ela tem números tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo, ela tem as unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até 9. Esses números serão os nossos multiplicadores. Então, por exemplo, para eu formar o número 9.354, então eu vou, cada uma régua dessa, ela tem um número. Eu pego o número 9, o 3, depois o 5, depois o 4. Então eu formei aqui o número 9.354. Então digamos que eu queira multiplicar esse número por 7. Então vamos multiplicá-lo por 7. Como é que eu faço? Veja, eu vou aqui na régua chamada de régua índice. Se quiser multiplicar por 1, eu paro aqui. Veja que ela é dividida por setor, tem umas linhas que dividem. Então eu venho até onde tem o número 7 e enquadro aqui exatamente onde tem o 7. Olhando para a régua, no setor 7, eu vou para o primeiro número na parte superior desse setor 7. Qual é o primeiro número? 8. Então o primeiro resultado será 8. Eu venho aqui e escrevo 8. Depois eu volto e vejo que elas têm os triângulos. Para onde serão apontados esses números? Eu estou aqui no número 8, o próximo número ele tem um triângulo, ele vai apontar para o 7, é o outro resultado. Então eu volto e escrevo o número 7. Então aqui vamos colocar o número 7. E eu volto, depois do 7, eu observo onde está apontado o número. Está apontado para o número 4. Então é o outro número, eu anoto o número 4. Voltando para cá, o 4 ele está num setor de triângulo que aponta para o número 5. Então é o próximo número. Eu anoto o número 5. Depois, o 5, ele está num triângulo que vai apontar para o 6. Então, é o último número do nosso cálculo. Ou seja, 9.354 vezes 7 é igual a 65.478. Então, aqui está, ó. Só acompanhando, aqui está o 8, apontou para o 7, apontou para o 4, apontou para o 5, apontou para o 6. Diferente das réguas de Neper, você necessitava de um cálculo intermediário. Mas aqui não, o resultado aparece instantaneamente. Veja aqui na calculadora,
o número que você pegou era exatamente 9.354 vezes 7, que é igual a 65.478. Então é assim que funcionam as réguas de multiplicação de Genaye e Lucas. Agora vamos ver como funcionam as réguas de divisão de Genaye e Lucas. Aqui está também semelhante à de multiplicação. Elas vêm todas dentro de um pequeno estojo, de uma pequena caixa que você vê aqui. Então vamos fechar e vamos proceder o cálculo. Semelhante à multiplicação, nós também temos que pegar uma régua chamada índice, que vem com os números. Além dessa régua índice, nós temos aqui na divisão uma régua que é chamada de resto. O resto da divisão. Então nós temos aqui, vamos pegar o mesmo número que fizemos na multiplicação, 9.354. Então você coloca as réguas na sequência do número que você quer formar, põe a régua de índice do lado esquerdo. Entretanto, agora na divisão, você pega a outra régua de resto e coloca do lado direito. Lembra que no cálculo da multiplicação nós começávamos da direita para a esquerda, acompanhando os triângulos? Só para mostrar aqui para você, ó. Aqui no triângulo a gente começava vendo os números da direita para a esquerda, para onde o triângulo apontava. Agora aqui na nosso cálculo de divisão, usando as réguas de Genaye e Lucas, nós vamos começar do lado esquerdo para o lado direito. Então vamos ver o número 9.354 dividido por 7, que foi o que nós multiplicamos ainda há pouco. Então, dividido por 7, nós vamos pegar o primeiro número do lado superior esquerdo, é o número 1. Então, o número 1, eu vou selecionar e colocar aqui, ó, número 1, na divisão do 9.354 por 7, depois a gente vê isso aqui. Então, o número 1 é o primeiro número. Voltando aqui para nossas réguas. Veja que agora não tem triângulo, mas tem umas ranhuras. Só acompanhar a ranhura. Esse número 1 aponta para o 3. Ó, então você vem e coloca aqui o número 3. Voltando para a régua, o número 1 apontou para o 3 e o 3 tem outra ranhura que aponta para outro 3. Então aqui, ó, já tem o 1, o 3 e o 3 apontou para o outro 3. Voltando na régua, esse 3 que você acabou de ver aqui, ó, saiu do 1 para o 3, para o 3, e esse 3 tem outra ranhura que aponta para o número 6. Então, olha, 1, 3, 3 e agora o 6. E finalizando a nossa conta, reparem que o 6 que você veio, vou só pegar o roteiro de novo, 1, 3, apontou para o 3, que apontou para o 6, e o 6 aponta aqui nessa última régua, que é a régua de resto, ele aponta para o número 2, que o resto viria para cá na sua conta. Então, observando aqui, nós fizemos a conta aqui, ó, 9.354 dividido por 7, pegando 9, dá 1, 1 vezes 7, 7, para 9 sobrou 2, colocamos aqui. Trouxemos o 3 para cá, então 23 dividido por 7 dá 3, 3 vezes 7, 21. 23 menos 21 sobraria 2. Pegamos o 5, ficaria 25 dividido por 7, que dá 3. 3 vezes 7, 21. 25 menos 21 dá o 4. Baixamos aqui o outro 4. 44 dividido por 7, daria 6, 6 vezes 7, 42. 4 menos 2 dá 2, que foi o resto que sobrou aqui. É claro que fazendo numa calculadora digital apareceriam outros números aqui, mas por enquanto para nós aqui basta. Então só pegando aqui o número 9.354 dividido por 7, só para acompanhar aqui,
Nós pegamos o 1, que aponta para o 3, que aponta para o 3, que aponta para o 6, que apontou para o resto 2. Assim funcionam as réguas de Genaide e Lucas, as réguas de divisão. Tanto a de multiplicação quanto a divisão, elas deram maior celeridade ao cálculo. Não existe cálculo intermediário como existia nas réguas ou nos ossos de Neper. Aqui o cálculo, o resultado aparece instantaneamente. Ok, pessoal, é o seguinte, esse instrumento que você acabou de ver, você pode encontrar informações dele aqui neste nosso livro, Aritméticas Lúdicas em Sala de Aula. É uma produção nossa, juntamente com o professor Dr. Irã Abreu Mendes e também nosso amigo Ivanildo Soares, lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Aqui você vai encontrar como confeccionar esse material, porque a sacada não é apenas você dar o material para a criança realizar o cálculo em sala de aula. Isto daí a calculadora digital, o smartphone faz muito melhor. Mas o interessante é que você possa construir com a criança em sala de aula. Há uma matemática muito legal por trás disso, na confecção. Por que essas réguas funcionam dessa forma? Isso daí você pode construir com o aluno em sala de aula, pegando a informação que tem aqui neste nosso livro. Só para dar um exemplo para você, aqui nós confeccionamos, nesse primeiro protótipo, é claro que aqui foi construído com a impressão em computador, mas você pode construir com régua e caneta em sala de aula, funciona do mesmo jeito. Olha só essas nossas réguas. Isso aqui é a régua de multiplicação. Nós fizemos, imprimimos e colamos num papel um pouquinho grosso para dar mais resistência para que a criança possa manusear em sala de aula. Aqui o modelo de divisão também. Tem todo o histórico aqui na capinha. E aqui um modelo já mais rebuscado. Mas tudo isso aqui foi construído artesanalmente. Isso aqui é a caixinha, ó. Tem um histórico aqui, tem a marca do show matemático aqui. E aqui dentro, quando você abre a caixinha, você encontra as réguas. Ó. Conjunto de réguas, já no material mais grosso. Foi feito, impresso e depois colado aqui. Tanto a de multiplicação quanto a régua de divisão. A caixinha com histórico, a marca do show matemático aqui. E quando você abre a caixinha, você vai encontrar as réguas aqui dentro também, nestes formatos, ó, e de uma forma bem resistente. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês um outro que nós fizemos. Lembra que Genaide e Lucas descreveram a régua aqui num formato plano. Mas aqui nós construímos uma em 3D, baseado nas instruções de John Neper no livro Rabidologia para a confecção dos ossos de Neper. Então, olha só, estão em 3D. Nessa régua aqui, você tem que, se quiser um outro 5, você tem que construir uma outra régua, um outro 3 ou 4 ou qualquer outro número. Aqui, nas instruções de Neper para os ossos de Neper, que nós aplicamos aqui para construir a régua de Genaide e Lucas, você tem um 5 aqui, se eu virar você tem um 9. Aí você pode ter o 0 daqui, pode ter o 4 aqui. Então, cada uma dessas ferramentas, dessas réguas, elas têm vários números. Aqui nós temos, por exemplo, a régua de índice, de multiplicação. Aqui eu coloquei o nome da régua, aqui a marca do show matemático e aqui o nosso nome. Aí você pode colocar qualquer outra informação que você desejar. Virando a caixa, do outro lado nós temos a régua de divisão, no mesmo estojo. Da mesma forma, eu tenho aqui a régua de número 6, aqui eu tenho de 7, mas se eu quiser usar o 2 eu viro aqui, se eu quiser usar o 3 eu viro aqui. E aqui eu tenho a régua índice ou a régua de resto da divisão. Se eu virar aqui eu tenho o nome da régua, aqui a marca do show matemático e aqui o nosso nome. Mas na sua régua você pode colocar outra informação que você desejar, pode colorir da forma que você desejar. Eu só garanto para você que será uma atividade muito instrutiva para o seu aluno, uma atividade de criatividade muito grande, que vai lhe possibilitar não somente aprender matemática, mas, entretanto, outros conceitos, inclusive a arte, ok? Então, faça o seguinte agora, curta o nosso vídeo, comente,
compartilhe e até a próxima oportunidade. Um grande abraço.